Um usuário que se conecta em uma rede Wi-Fi em um local público, por exemplo, está exposto a vários tipos de ataques man in the middle. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Para responder essa questão, a gente precisa entender o que significa um ataque man in the middle, que a gente poderia traduzir para o português, embora a gente use mais o termo em inglês mesmo, mas se a gente fosse traduzir para o português, seria o ataque do homem no meio. Eu vou explicar melhor o que significa isso. Por exemplo, de acordo com o site da empresa de segurança Kaspersky, olha o que eles dizem. O invasor se posiciona entre duas partes que tentam comunicar-se. Então está lá o invasor no meio, quer dizer, é um homem no meio lá, entre duas partes que tentam se comunicar. Com que razão? Intercepta mensagens enviadas e depois se passa por uma das partes envolvidas. Então, um ataque man in the middle, e isso não é só da informática, não, isso existe em outras áreas, mas é sempre a seguinte ideia: quando tem partes tentando se comunicar, enviando e recebendo mensagens uma para outra, e aí alguém no meio do caminho tenta interceptar essas mensagens que um está enviando para o outro, para posteriormente se passar por um desses, já que tem as informações daquela troca de mensagens que foi realizada, né? Então, na forma mais comum, quando a gente pega esse exemplo da questão, na forma mais comum, o golpista vai usar um roteador Wi-Fi como mecanismo para interceptar conversas de suas vítimas, o que pode se dar principalmente através de um roteador corrompido. Eu vou mostrar isso num desenho que fica bem fácil entender. Olha essa imagem. Aqui tem um usuário A e um usuário B. Esses dois usuários estão se comunicando, beleza? Através de conexão Wi-Fi, como eu estou mostrando aqui um roteador Wi-Fi. Vamos imaginar agora que esse roteador Wi-Fi foi corrompido de alguma maneira pelo golpista. Quer dizer, o golpista de alguma maneira corrompeu o roteador Wi-Fi. E agora, enquanto A e B ficam trocando mensagens, esse golpista fica capturando as mensagens que A está enviando para B. E de repente agora ele vai se passar pelo B e aí começar a mandar mensagens para o A como se fosse o B, e o A vai acreditar que é o B que está mandando aquelas mensagens. Então esse é um exemplo de um ataque man in the middle usando uma rede Wi-Fi. Aí por que nós temos que cuidar em redes públicas? Porque imagina se você vai, por exemplo, num shopping, lá na praça de alimentação de um shopping, e tem uma rede Wi-Fi que o shopping oferece. E aí você usa essa rede Wi-Fi. E aí um outro usuário lá também usa essa rede Wi-Fi e de repente tem algum golpista que está lá também usando aquela rede Wi-Fi que é, a princípio, no ambiente público. E aí vamos imaginar que esse golpista consegue de alguma maneira corromper o roteador Wi-Fi que está sendo usado naquela praça de alimentação daquele shopping que tem várias pessoas acessando. Aí ele começa a verificar mensagens e informações e dados das diversas pessoas que estão usando aquela rede Wi-Fi. Ele começa a interceptar isso. E aí, como ele passa a ter informações daquelas pessoas, ele pode começar a tentar se passar por uma daquelas pessoas para realizar atividades maliciosas. Então essa é a ideia conceitual do que a gente chama de ataque man in the middle, certo? Vamos ler a questão de novo. Um usuário que se conecta em uma rede Wi-Fi em um local público, por exemplo, está exposto a vários tipos de ataque man in the middle. Certíssimo, né, pessoal? Porque vários tipos de ataque, professor, e não só, porque tem vários tipos de ataque man in the middle. Tem aquele que vai, de repente, apenas interceptar as mensagens para pegar dados daqueles usuários e utilizar isso depois. De repente tem um ataque que é só as pessoas estão trocando mensagens entre si naquele ambiente e aí ele quer pegar a mensagem para tentar se passar pelo outro. Então tudo isso resume a ideia de que nós temos vários tipos de ataques man in the middle, mas a essência desse tipo de ataque é quando tem um homem no meio interceptando mensagens que ocorre entre dois ou mais participantes, como a gente viu aí. Por isso marcamos como certo. E claro,
quando há o uso de uma rede Wi-Fi em um local público, é muito mais perigoso, é muito mais provável que tenha algum golpista tentando realizar um ataque man in the middle, do que numa rede privada, por exemplo, que é muito mais vinculada àquelas pessoas ou àquela empresa, àquela instituição. Então o maior problema é quando nós estamos nessas redes públicas que usam Wi-Fi público para vários outros usuários, aí sim o ataque man in the middle fica muito mais perigoso, muito mais suscetível a acontecer. Então marcamos como certo, sem dúvida nenhuma, essa questão bem interessante. Mais um